Bom dia! Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao seu programa Manhãs da TV. É um prazer muito grande estar com todos vocês aqui no nosso estúdio. É um prazer estar aqui com a Sara. Sara, como sempre, a minha apresentadora preferida de Manhãs da TV, já sabes que és Como tu. se tivesses outra, não é? Disfarça. Mas estamos aqui juntos consigo durante uma horinha. Mas foste fofinho, pronto. Tentei, não é? Tentei. Temos que ser cavalheiro. Fui, pronto, já. Então, success. Estamos aqui consigo durante uma hora, aqui na Curiacos TV. É um prazer muito grande. Nós estamos aqui consigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós, o Manhãs TV, toda a equipa do Manhãs TV, durante uma hora para trazer até si o melhor da tradição e cultura portuguesa, mas não só isso. Projetos, convidados, temáticas diferentes, tudo super interessante que você conhece só aqui no Manhãs TV. Exatamente, e por isso, se você tiver um projeto que também gostaria de trazer aqui ao Manhãs da TV, é muito bem-vindo, é só entrar em contato connosco através, por exemplo, do nosso e-mail manhãsdatv@gmail.com ou mesmo através do nosso contacto telefónico ou até mesmo por mensagem privada no Facebook. Não perca esta oportunidade de trazer o seu projeto até aqui e dar a conhecer a toda a nossa audiência, porque a nossa audiência do Manhãs é uma audiência fiel, não é? Que está sempre connosco, de segunda a sexta-feira, durante uma horinha, e que gosta sempre de saber os projetos fantásticos que nós temos. É verdade. E temos sempre, aprendemos imenso, aliás, temos convidados que nos ensinam imenso e que trazem projetos que a gente pensava, isso existe cá em Portugal, isso é mesmo assim? E então, vocês já sabem, quem assiste regularmente, quem não, temos uma boa notícia, nós estamos a colocar todas as nossas entrevistas completas no YouTube, assim você pode rever alguns dos convidados que nós tivemos e até partilhar, assim, com colegas e amigos que também se interessem pelas mesmas matérias. Temos essa oportunidade no YouTube e temos, claro, as redes sociais, Facebook, Instagram, colocamos as informações do Manhãs da TV lá, pode falar connosco, pode mandar beijinhos, pode dizer à Sara, como ela é uma apresentadora espetacular, maravilhosa aqui no Manhãs da TV, não é? E pronto, e podem estar em comunicação connosco através das redes sociais. Exatamente, não é? E também dizer, olha, gostei daquele programa, gostei daquele convidado, fazer o seu comentário também pode fazer alguma questão, nós teremos todo o gosto em responder, e é sempre muito importante esta interação entre vocês e nós, porque nós sabemos que você está aí desse lado, mas quando você comunica connosco é sempre diferente. Sim, já sabe, também nós temos as nossas convidadas a vir aqui ao nosso programa sempre de temáticas diferentes e hoje é um tema diferente, não é verdade? É verdade. Hoje nós vamos estar com quem, sabe? Vamos estar com a Patrícia Valinho, ela que nos vai trazer o tema do Dedal, um projeto fantástico. Exatamente, Dedal. Eu acho que se calhar já ouvi falar. Sabe o que é o Dedal? Não é aquilo de... Não vamos estar aqui a cozer roupa, nem a costurar nada, não é isso. É um outro projeto também super criativo, super original e que nós temos o prazer de ter aqui a nossa convidada. Daqui a bocadinho vai-nos falar um bocadinho acerca dele. E sem mais demoras, eu acho que podemos, né? Exatamente. Seguir ao separadorzinho, voltamos e estamos com a nossa convidada, Patrícia. Voltamos já. Até já. Artes. Sara, eu fico a pensar porque é que tu não trazes nenhum projeto assim no separador de artes para apresentar. Não fazes assim artes lá em casa, sei lá, uma pinturazinha, um poemazinho, não fazes nada disso para apresentar ao Manhãs da TV? Prontos, não. Quando falaram comigo disseram, vais apresentar o programa, não disseram para eu ir fazer um coisinho de artes. Pronto, tá bem. Qualquer coisa de arte. A gente depois dá-te a volta. Então, temos aqui connosco a Patrícia. Patrícia, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso. Veio de Caldas de Rainha, não é verdade? Exatamente. Uma um grande bela beijinho, terra. Um grande abraço a todo o pessoal de Caldas de Rainha, não é verdade? Malta 5 estrelas, por lá. E veio cá de propósito para nos falar do seu projeto, de Dedal, não é verdade? O que é que consiste, para quem nunca ouviu falar do Dedal, o que é este projeto, o que é que ele consiste, o que é que nós estamos aqui a ver na nossa mesinha aqui de apoio? Então, para começar, não é um dedal de costura, não, de maneira nenhuma, apesar de eu usar o padrão dedal na minha vida, no dia-a-dia. A ideia começou porque o dedal é um objeto que protege as mãos que fazem e, de facto, o dedal significa desenvolvimento do design e das atividades locais. Portanto, não via outra palavra para o meu negócio que não fosse este, porque, de facto, o nosso objetivo é valorizar aquilo que se faz cá, mas sempre com um ângulo, ou seja, é quase como se fosse um olho na tradição, mas com vista ao futuro, à inovação. Como é que nós podemos continuar a fazer produtos com uma qualidade incrível, porque nós cá temos um saber fazer absolutamente extraordinário. Portugal é riquíssimo, é artesanato. Exato, e décadas de trabalho coletivo, não é? Desde a cerâmica à cortiça, e portanto há todo um conjunto de matérias-primas naturais que nós valorizamos e é um bocadinho esse o nosso modo de trabalhar. O que estão a ver aqui é um exemplo da nossa coleção.
Por exemplo, temos aqui umas cores novas que vamos lançar em setembro, este preto mate e este tijolo mate. Acreditamos que faltavam à nossa coleção de cores, também porque já remetem muito para esta questão da natureza e do próprio barro, mantendo as características das necessidades contemporâneas, não é? Obviamente nós gostamos de uma peça em barro e gostamos de beber café nela, mas convém estar vidrada para que o possamos fazer em segurança. E são alguns exemplos. Mas a Patrícia não fazia isto? Não. Nem tem ninguém na família ligada a isto? Quanto muito, talvez possa buscar a herança do meu pai, que trabalhou em cerâmica, mas não era desta. Portanto, não era cerâmica utilitária, era mesmo cerâmica de revestimento, que não tem nada a ver. Ou a minha avó paterna, que era costureira. Portanto, não. Mas foi uma coisa que surgiu naturalmente, porque eu trabalhava em tecnologia, tive o privilégio de trabalhar naquela que foi a melhor empresa para trabalhar até hoje e passaram mais de 10 anos desde que saí, continuo a dizer isto de peito cheio, que foi a iDreams, que é uma empresa promovida pelo professor António Câmara e que trabalha com alta tecnologia. E de facto fazíamos coisas impressionantes, desde paredes que reagiam aos nossos movimentos, como projeções, dispositivos que começavam a falar connosco, mas faltava a parte humana. E foi por isso que saí, foi das decisões mais difíceis que tive que tomar, como é que se decide que se sai da equipa onde nós gostamos de trabalhar desde sempre, só porque queremos pôr a mão na massa e de facto ver nascer, na altura, aquilo que era um projeto e hoje aquilo que já é uma empresa e uma marca conhecida. Foi muito difícil, admito, mas a boa notícia para mim é que, de facto, às vezes as decisões mais difíceis depois também se tornam aquelas que são mais gratificantes para nós. E é isso que tem sido a experiência na Dedal. Então sinto que valeu a pena essa aventura, sim, essa mudança radical. Sim, porque na verdade eu faço aquilo que gosto e sou provavelmente uma percentagem muito reduzida da população global, não é? Posso acordar todos os dias de manhã e dizer sim, estou a fazer aquilo que gosto e sinto que tem impacto. Portanto, não é só fazer uma coisa gira. Há, de facto, aqui um valor social muito grande e ainda vamos trabalhar em mais edições sociais, o que é, para mim, é muito gratificante. A Patrícia está em Castelo Branco, mas viveu muitos anos cá em Lisboa. Eu vivi muitos anos em Lisboa, também gosto muito de Castelo Branco, mas, de facto, a história foi... Eu nasci na Bairrada, portanto, a terra do espumante e do leitão. Depois fui morar para Caldas da Rainha, onde fiquei durante o liceu. Fui para Lisboa e fiquei citadina desta capital maravilhosa, que é das cidades mais bonitas que temos no mundo. Ainda pude viver também noutras zonas do planeta, por exemplo, em Londres. E acabei por regressar às Caldas porque, de facto, nós nas Caldas de Rainha temos uma tradição de cerâmica muito forte e eu precisava de dar as condições ao meu negócio que ele precisava para crescer, não é? E quer queiramos, quer não, em Lisboa não é possível para pequenos negócios dar condições justas de trabalho a pessoas que depois só o salário mínimo não chega para o valor do aluguer. E nós temos esta preocupação, foi por isso que deslocalizei para as Caldas e também estamos a 1 hora, portanto não é uma distância muito grande. Portanto, o facto também de ser mais calmo, de ser um ambiente mais tranquilo, também lhe permite ter uma maior facilidade em criar. Sim. Sem dúvida. Até porque depois há muito esta coisa que eu ainda me estou a habituar de aparece alguém no escritório que não estava previsto e que tem uma ideia, já vem com uma peça e diz aquela peça que a semana passada nós estivemos a fazer assim e se fizéssemos assado. E é curioso porque de facto começa a tornar-se muito orgânico. Eu que até tenho muita mania de ter as coisas todas super organizadas, confesso que ao início me demorou um bocadinho a adaptar, não é? Porque foge do plano, há um plano, o plano foi traçado, mas de facto essa osmose, digamos assim, acaba por facilitar a criatividade e estão a nascer coisas muito bonitas que eu espero nos próximos meses poder falar delas convosco. Então a Patrícia também pôs mãos na massa. Sim, é. Você eu tenho também essa característica. É. Artesã. Também porque eu preciso de experimentar, até pode o resultado final, normalmente e regra geral, infelizmente é assim, eu gosto muito de fazer, o que não quer dizer que tenha jeito para, porque há uma diferença, mas eu preciso de experimentar, de facto. Eu é que ponho a mão na massa e eu é que experimento as versões e uso os produtos em casa antes de os lançar, que é para ter certeza que
pensámos em tudo ou que não há um detalhe que está a escapar, porque é importante também. Certíssimo. Nossa, até... Sim, produz objetos únicos e úteis para casas felizes. Sim, Para casas felizes. sim. Porque eu acredito que as casas também são felizes pelos objetos que nós colocamos lá dentro. E já nem estou aqui a falar numa questão estética, não é? Se gosto desta cor, ou se prefiro antes o branco, ou se prefiro um amarelo, já não tem que ver com isso. Tem que ver com uma questão que nós muitas vezes não fazemos. E não fazemos, e é fácil, porque não temos tempo para a fazer, que é, ok, então em minha casa, que países é que estão aqui? Qual foi a pegada ecológica que eu consumi para ter estas coisas? Este vestido veio de Portugal ou veio da China? Estes sapatinhos vieram de Portugal ou da China? Se nós começarmos a pensar desta forma, nós podemos chegar à conclusão que até temos uma casa mais feliz do que aquilo que achávamos, pelo seu valor social, não é? Um exemplo, se nós acreditamos que devemos respeitar o próximo, não é? Então, porque é que nós, sem saber e sem pensar nisso, acabamos por consumir só produtos que são feitos por pessoas que estão a ser exploradas? A felicidade também está associada às peças e à forma como elas são feitas. Acredito. Certíssimo. Uma das coisas que nós aqui, que eu tinha aqui apontado é que nós temos aqui um vídeo da nossa convidada para apresentar. Sabem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é verdade? Não o que dizem? Sim, Quanto mais um vídeo. Exatamente. Vale por 1 milhão. Vale por então 1 milhão. nós vamos passar aqui o vídeo que a nossa convidada trouxe ao programa e voltamos já já. We are the Dao. The Dao is what I chose to do to have a bigger impact in this world. It's time to do things differently. And I believe that brands, especially design brands that produce objects, we have a responsibility towards the world. So that's what launched the Dao in the first place. The will to promote those that still work with their hands and the talent of young designers, establishing the link between the contemporary design and the Portuguese production capacity. Before launching a product, we must ensure that all the chain has the same level of impact. So we have a cooperation approach. We've been working with the earthenware, and this is a very good example. Basically, it's a type of clay that's white and it's sourced locally. This is made with recycled metal, using the same type of process than the ceramic. We use recycled cork, so this used to be something else previously, and now it's one of our products. The social editions are very dear to Dao. This is our first social edition that supports the Portuguese NGO Nariz Vermelho. We also have this lovely cup, Ujalta, that supports the Portuguese NGO Conversa Amiga. We are already working on new partnerships with other NGOs, and soon we will share them with you. In the meantime, support our causes. We have in our wall a sentence from Dalai Lama: be kind whenever possible, it is always possible. Espetacular. Sim. E porquê que vocês decidiram fazer este vídeo em inglês? É uma das nossas maiores dores, não é só o vídeo, também é de facto toda a comunicação no site. Nós somos uma equipa muito pequena e tentámos manter sempre o português, sempre fiz questão, aliás, o nosso catálogo
é bilingue, português-inglês ou português-francês, mas de facto depois a logística torna-se extremamente difícil e como nós vendemos essencialmente para o mercado estrangeiro, eu diria que os nossos clientes portugueses são 5% só do nosso volume de faturação, portanto tivemos que escolher e digo com dor, ou melhor, tivemos até à semana passada os conteúdos noutras línguas, inclusive é o português, mas agora é só inglês para já. Quando tivermos uma equipa maior voltaremos à nossa língua mãe, que tanto adoro. Sim, certíssimo. E foi muito importante aquilo que nós vimos ali, porque nós vimos as várias fases da produção, que acho que é sempre tão interessante a gente ver, não é? Que é uma coisa antiga, não é? E que quando mas nós olhamos... a ajuda da tecnologia, Sim. o qual trabalhou durante tantos anos. Tal e qual. E às vezes nós achamos que os mundos nada têm que ver e, curiosamente, neste exato momento, a Dedal está a desenvolver um projeto que vai pegar num material natural que é a cortiça e na tecnologia. Não posso revelar mais detalhes, se tudo correr bem o projeto vai estar no ar daqui a um ano, mas é curioso como as coisas depois de repente tudo se alinha, porque às vezes é só ver como é que nós produzimos uma determinada coisa e tentar perceber como é que a poderíamos melhorar, ou às vezes nem é uma melhoria, é só uma ligeira alteração e muda logo toda a produção e o seu impacto. Sim. Quando esteve a falar que grande parte dos seus clientes provém do estrangeiro, a verdade é que nós sabemos que quando, por exemplo, estrangeiros vêm para cá de férias visitar-nos, seja no Porto, Lisboa, Algarve, seja onde for, toda a parte do país, eles gostam de trazer algo que é típico, é da tradição, não é? Sim. E artesanato, como mencionámos, é algo que é forte dos portugueses. Você consegue dar algo que é realmente 100% português, é uma marca de confiança. Às vezes temos algumas lojas que têm algumas misturas, a sua é 100% fiel ao que nós temos aqui em Portugal. Cortiça, por exemplo, nós somos dos maiores exportadores de cortiça da Europa, se não estou em erro. Sim, sim. Portanto, as peças, o barro, a história portuguesa nas canecas e não só. Ou seja, o seu foco é também dar algo que realmente é nosso, um pouco da nossa história, um pouco da nossa cultura também a quem está lá fora. Sim, sem dúvida, mas sempre com esta lógica de olhos postos no futuro, não é? Porque uma das coisas, e eu sei que sou suspeita, sou portuguesa, portanto toda a gente vai dizer que é uma tendência, estar a ser tendenciosa, mas de facto os portugueses são um dos povos mais incríveis. Nós somos determinados, nós somos criativos, nós sabemos fazer e somos super esforçados. Aquilo que eu sinto que muitas vezes falta aos produtos portugueses é esta capacidade de, lá está, se nós precisamos de escala e se o nosso cliente final é estrangeiro, então vamos assumir agora nesta fase que só vamos comunicar com essas pessoas, que é para depois podermos crescer e continuar a falar com todos. E é importante para mim passar esta mensagem, esta imagem de Portugal, que é um pé no passado, claro, as raízes bem assentes, sólidas, mas depois já com uma perspectiva de futuro e de inovação, que é importante. E como é que tem sido o feedback? Peço desculpa, como é que tem sido o feedback dos seus clientes em relação aos seus produtos? Tem sido maravilhoso. Confesso que ao início eu tinha vergonha de dizer o tamanho que nós temos, porque nós de facto somos uma empresa mesmo muito pequena, e quando eu digo muito pequena... Familiar. Bom, até novembro do ano passado era só eu, portanto, claro, com todos os designers, mas os designers têm um papel muito importante no início do desenvolvimento e depois tudo o resto é da Dedal. E, portanto, desde novembro do ano passado temos uma pessoa a ajudar-me e a ideia é que continue e, obviamente, a partir de agora é para crescer. Mas, às vezes, as pessoas ficam surpreendidas. Por um lado, pensam, não é possível, não é possível fazer aquilo tudo só com aquela equipa. E outras vezes também perguntam-se se nós depois vamos ter capacidade para dar continuidade. E é por isso que eu, às vezes, prefiro não comentar. Mas posso partilhar, de facto, somos uma equipa pequena, gostávamos de fazer muitas mais coisas, mas acreditamos que todos os dias fazemos pequenos milagres porque, de facto, conseguimos superar aquilo que era expectável para duas pessoas fazerem num dia de trabalho. Portanto, algo importante, nós vimos ali no vídeo, que é a vossa participação com o Nariz Vermelho. Sim, sim. Quando me perguntam qual é a tua peça preferida, quando eu só tinha uma edição social, a resposta era fácil. Agora é muito difícil e eu vou ter que responder como o Marco Paulo, a dizer que tenho dois amores, porque tenho este amor, que é o Naso Nariz Vermelho, que é a nossa primeira edição social,
por cada unidade vendida nós doamos 1 euro à Operação Nariz Vermelho e vá lá, já que temos que comer cereais em alguma tigela ou ter um vaso, ao menos que tenha um nariz, que por acaso é o nariz do Pedro Agapito, que é o designer da peça, mas que tenha esta pinta vermelha que ajuda os doutores palhaços a levarem mais alegria aos hospitais. E é fundamental. Mas agora vou ter que falar da outra peça, Claro. que também é Senão o meu o outro outro amor amor. fica com ciúmes, claro, Exatamente. E nós não queremos esse tipo de sentimentos menos positivos. Os Altas Joana Estrela é outra história muito bonita, porque incorpora aqui 3 componentes diferentes. Portanto, nós temos o desenho da peça é do André Gouveia, e já é uma evolução de mercado, ou seja, nós tínhamos esta peça mais pequenina e depois o mercado pediu, nós escutamos, queriam uma caneca para chá e nós pensámos nesta e convidei a Joana Estrela para que fez esta ilustração da menina que dorme. É uma menina que dorme entre as flores e como tal, porque está a dormir na rua, nós não podíamos escolher outra associação que não a Conversa Amiga, porque de facto nasceu à volta das conversas com chá e nesta lógica de trazer ou de tentar contrariar a solidão que muitos seres humanos vivem todos os dias. E a regra é a mesma, por cada unidade vendida nós doamos 1 euro e são as minhas peças preferidas porque fazem a diferença. Essa também não tem a pega, normalmente as chaves já têm a pega. Não, esta não tem. Porque sim. Sim. Ok, mas é um copo empilhável. Nós por cá, eu só trouxe uma, mas depois temos aqui esta reentrância que faz com que permita empilhar as peças. Portanto, fica quase uma torre de os altas, que também fica muito bonito. Espetacular. Que tipo de materiais é que trabalham na Dedal? Ora, nós começámos com a faiança, porque era... Minto. Agora menti sem querer. Na verdade, nós começámos com o barro vermelho, e isso é muito importante, com o naso. Portanto, a primeira proposta foi barro vermelho e o mesmo para os copos. Mas depois acabámos por perceber uma coisa que é o barro tem esta característica bonita e, de facto, para mim é uma das matérias-primas mais bonitas para se trabalhar, mas depois para a alimentação já não é propriamente recomendada, para já porque desgasta muito mais depressa e depois porque se não for vidrada acaba por conseguir começar a concentrar algumas bactérias, o que não é desejável de todo quando estamos a falar de alimentação. Claro. E portanto passámos para a faiança vidrada e trabalhamos essencialmente com a faiança, com a cortiça e agora com o metal, porque temos esta peça que também é feita nas Caldas da Rainha por um artesão incrível, que também estudou na Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha, e ele e a sua companheira, o Renato e a Susana, trabalham esta peça à mão. Portanto, há uma parte do enchimento que é feita quase como se fosse o processo de cerâmica, portanto há um molde e há feito o enchimento do metal reciclado, mas depois a peça é toda acabada e trabalhada à mão, quase que como se fosse uma bijuteria, não é? Sim. Acaba por ser. Vimos ali no vídeo que você dá muito predominância, temos cuidado em usar material reciclável. Você é daquelas que é a favor de reduzirmos ao máximo a nossa pegada ecológica. Sem dúvida. Mencionou, portanto, o meio ambiente para si também é muito importante. É. O meio ambiente é fundamental, não é? Porque nós estamos cá de passagem, pedimos de empréstimo este planeta e temos que conseguir protegê-lo ao máximo, porque senão as próximas gerações vão ter, de facto, dificuldades em viver cá. E acredito que nós, se pudermos, todos os dias reduzir, onde pudermos, a nossa pegada ecológica, às vezes não é possível, de facto, ou pela área em que nós trabalhamos, ou pelo nosso tipo de vida, mas todos os que puderem, e é um repto que eu vos lanço, por favor, façam tudo o que puderem para proteger o meio ambiente, e neste caso passa, por exemplo, por não consumir tantos materiais que sejam nocivos para o ambiente. Às vezes basta só isso. Por exemplo, uma garrafa de plástico, se nós soubéssemos o impacto que tem, ou uma beata quando atirada para o chão, por exemplo, são pequenos gestos. Mas lá está, a vida é feita mesmo disto, não é? São os pequenos gestos que fazem a diferença. Claro. Nós até tens aí uns cartazinhos que fazem muito giros, porque quando nós falamos, por exemplo, em reduzir, podemos reduzir nos copos de plástico. Temos aqui os seus copinhos, não é verdade? Que você até nos trouxe ali em preto
E cor de jogo. Aqui temos o preto e a cor de jogo, que são as novas Não, mas cores. essa cor você dizia que era uma outra. É um preto mate. Preto mate, Porque pronto. não brilha. Ok. Por exemplo, dá para fazer de cafezinhos, né? Que é uma coisa toda chique. Eu posso convidar ali o pessoal para ir lá à casa e tomar assim um cafezinho, como vocês podem ver aqui na imagem. Ou então, se eu virar, vamos fazer assim uns pequenos vasos e ser um exatamente. microagricultor, né? Se eu quiser ser um bocadinho fora da caixa. E ainda, se nós quisermos, também podemos, por exemplo, azeitonas, não é? Olha. Nas entradas com os amigos, para não exagerarmos muito. Uma sobremesa, acho que tens aí uma sobremesa, não tens? Ou sou eu que tenho aqui? Sim. Ah, também tenho aqui Também deste tem, lado, sim. Também tem, sim. É a dose perfeita. Sim, isto é tal que nós vimos há pouco, A né? nós. Que trabalha, a nós que trabalha. Uma coisa que eu não referi, pode ser interessante, porque provavelmente estão a perguntar, mas que nomes estranhos de produtos são estes, não é? Os nomes estranhos vêm um bocado desta minha perspectiva de que todos juntos nós somos mesmo mais. E nós às vezes acordamos de manhã e achamos que eu não tenho papel nenhum importante. Claro que temos. Se só num dia, se só nos cruzarmos com uma pessoa e se lhe devolvermos um sorriso e lhe desejarmos um bom dia, já fizemos muito, se calhar, porque se calhar era mesmo esse sorriso que aquela pessoa estava a precisar. E isto para partilhar que é muito importante para nós ver, de facto, as coisas a acontecer e a avançar, mas nunca nos esquecer do lugar onde nós estamos e de onde vimos e qual é a nossa missão. E volto a reforçar, portanto, o que nós queremos, na verdade, é fazer com que todas as casas sejam mais felizes, contribuir para um mundo melhor. E nós estamos assentes nestes valores, portanto, passa muito por poupar o meio ambiente, mas também por ter um impacto positivo na nossa sociedade. E algum dos artigos que nós temos aqui, nós temos, por exemplo, este onde nós temos o telemóvel, não é? Que aqui também dá, não só, mas também dá para fazer de estante, não é? Sim. Dá para colocar o livro para servir de apoio, que também é muito importante. Portanto, o objetivo das peças é serem bastante versáteis. Sim, úteis. Úteis. Porque vem um pouco desta questão do impacto social, não é? Porque nós, do impacto social e ambiental, porque se nós desenvolvermos um produto que só faz uma coisa, então nós vamos precisar de muitos produtos em casa. Ao passo que se nós tivermos um produto que faz várias coisas ao mesmo tempo, torna-se mais flexível e nós não precisamos de comprar tantos objetos. Podemos ter um mesmo objeto. Por exemplo, esta jarra, eu uso-a para beber água, às vezes até como se fosse a caneca, portanto, normalmente. Também a uso para colocar flores, também a uso para colocar sumo, chá, enfim. A ideia é sempre esta de pensar nos usos e nas consequências do uso. E pegando nos nomes, exato, porque eu há pouco perdi-me no discurso, os nossos nomes baseiam-se nas línguas que já foram universais, ou seja, a língua inventada, o Esperanto, e depois o latim e obviamente também o português. E porquê é que nós vamos lá a essas bases? Porque acreditamos que se tivermos nomes diferentes, mas que expliquem o que é o produto, chama mais a atenção e as pessoas vão se lembrar sempre e ficam com curiosidade. Mas afinal o que era o Esperanto? E nós podemos explicar a mais uma pessoa que era um projeto de um indivíduo que queria que todos os seres humanos conseguissem comunicar sem grandes entraves. E depois o inglês acabou por tomar a dianteira, mas Sim, mas é uma ideia bastante original. Quando falamos acerca da Dedal, ela está num bom caminho, ela está com peças lindíssimas, de muita qualidade, o feedback dos seus clientes, que sobretudo de malta do estrangeiro, é super positivo, eles gostam do que é português e gostam de ter essas peças porque remetem à tradição portuguesa. Por exemplo, esta peça que a Sara há pouco mencionou, que está a apoiar o telemóvel, está a segurar, tem o formato do galo. Portanto, é algo, né, um símbolo típico português, não é verdade? Uma coisa que eu fico a questionar é como é que foram os primeiros passos na criação da Dedal. Como é que foi o início da Dedal? Foi muito tortuoso. E eu até aproveito para partilhar. Quem queira criar o seu próprio negócio, por favor, prometam-me que não ficam pelos primeiros entraves. Porque, de facto, é aquilo que nos acontece mais vezes, não é? É normal. Eu lembro-me, sim. Havia um professor na faculdade que dizia: estão a ver o plano A, o B e o C, preparem um para todas as letras do alfabeto e depois conjuguem-nas com todos os números. E eu na altura não percebi muito bem o que é que ele queria dizer e hoje percebo, não é? Porque de facto nós às vezes metemos
vamos por aqui. Mas o ir por ali nem sempre é o mais viável e continuando a insistir, só estamos a perder energia e tempo. Às vezes temos que voltar atrás, olhar para o que há para fazer e avançar, mas nunca, nunca duvidar de nós e do nosso produto. Acho que é esse o grande segredo, é esse. Sim. É acreditar mesmo. Mesmo quando foi na altura da pandemia, que começou em 2020, deve ter sido um susto, não? Foi. Pegando estas metáforas, eu diria que foi um cabo das tormentas. De facto, foi muito difícil. Nós perdemos praticamente todos os nossos canais de distribuição, porque nós só vendíamos a lojistas e as lojas fecharam, não é? E, portanto, de repente, com um início de ano fantástico, porque tínhamos feito as feiras de janeiro e fevereiro em Frankfurt e em Paris, e, portanto, tínhamos só em volume de encomenda daqueles 2 meses, era superior ao volume de faturação do ano anterior, portanto, estávamos lançados. Espetacular. Mas depois veio uma pandemia e depois tivemos que fechar. Foi dificílimo, não vou esconder, acho que foi difícil para todos, não é? Aquilo que eu dizia todos os dias era: nós só precisamos de passar esta fase, nós só precisamos de passar esta fase. E lembro-me daquelas imagens, daqueles filmes dos naufragados, não é? Em que de facto as pessoas só respiram e tentam manter ao máximo a energia. E eu diria que foi isso, que foi tempo para refazer, para preparar e para sobreviver, para agora então estarmos cá. Sim. E vocês são o Dedal é a prova viva de que somos campeões, de que somos capazes, na verdade. Sim. Superou e o vosso projeto está a andar para a frente e com muitas mais coisas boas vão acontecer, com certeza. Fale-nos um bocadinho dos seus jovens designers, na verdade. Como é que você entra em contato com eles? Como é que você os conhece? É um processo muito interativo, ou seja, vem muito do lado dos designers. Recebemos muitos contactos, normalmente nas feiras, por exemplo. Esta é uma história bonita porque esta peça só nasceu porque nós estivemos na Maison et Objet em 2018, em janeiro. O vizinho da frente era um designer, gostou muito daquilo que eu estava a apresentar, era a nossa primeira vez na feira, e ele disse: eu tenho uma ideia que eu acho que vais gostar, e gostei, está aqui, nasceu. Demorámos quase 2 anos a lançar a peça, mas o resultado foi positivo. Outras vezes sou eu que conheço o trabalho de um designer ou de uma designer e decido eu quero trabalhar com esta pessoa, estamos alinhados em termos de visão ou de valores da marca. E outras vezes tem mais que ver com contactos dos próprios designers e também, obviamente, nós somos fiéis às nossas parcerias de colaboração. Patrícia é uma pessoa muito esquisita em relação ao design? Sim. Tenho que dizer que sim. E é curioso porque a última coisa que eu considero que seja esquisita, que seria a parte estética, normalmente a minha esquisitice vai para os outros lados. Mas isto é sustentável ou não? Mas plástico, então já não trabalha com plástico, por exemplo, não é? Aí sim, sou muito esquisita. Tenho que cumprir os nossos valores todos, um a um. É importante. Qual foi a primeira peça que a Dedal fez? 2. Que estão aqui em cima da mesa foram 2, mas vou puxar o naso. Portanto, foram as 2 versões em barro vermelho, na altura, foi o naso e foram os copos, as primeiras peças, que foram trabalhos de alunos do primeiro curso de mestrado em Design de Produto da Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha, onde aconteceu uma coisa muito bonita. Portanto, a Dedal ainda não existia como marca, era só uma intenção, era o que eu queria fazer. E então eu fui desafiar o Armindo Reis, que infelizmente já faleceu, era um oleiro de roda tradicional de olaria das Caldas da Rainha, e uma senhora para dar aulas aos alunos de crochê e de olaria tradicional. Em troca, eu financiei esses momentos de formação, em troca os alunos só tinham que nos dar propostas de design e depois iam obviamente receber por elas, e foi assim que nasceu. Ok, sim. Espetacular. Sim. Maravilha. Caldas da Rainha já é conhecido por ter muitas peças de artesanato, algumas muito caricatas e engraçadas, mas o que é certo é que é mais um projeto espetacular lá nas Caldas da Rainha, portanto quem está por lá tem a oportunidade de conhecer este projeto. Vocês não nos estão a falar, neste caso a Patrícia não nos
não me falou a mim, né? Que você tem o canal no YouTube, né? Fala-nos um bocadinho do canal, como é que surgiu essa ideia, porque é que você não estava a mencionar aqui no Manhãs. Peço imensa desculpa, não foi propositado, de facto. Ainda temos poucos seguidores, portanto, desafio que nos sigam. O canal no YouTube é mais uma forma de comunicação. Eu percebi que as pessoas gostam mais de receber a informação com imagem em movimento e com som, portanto, o vídeo é de facto uma forma excelente para comunicar. Ainda estou a tentar já perceber como é que conseguiremos alimentar melhor o canal de YouTube. Para já tem lá o nosso vídeo de apresentação, tem algumas entrevistas que fomos fazendo aos nossos designers e ainda está num período muito experimental, mas desafio já a seguir-nos, até para nós podermos registrar o domínio, porque ainda não temos o número de subscritores suficientes. Precisamos de 100. Ok. Então já sabem, tem aqui o convite para vocês irem conhecer então o Dedal, não é? Exatamente. Pronto, certíssimo, maravilha. Das peças que nós temos aqui, por exemplo, já falámos um pouquinho sobre a utilidade delas, mas esta aqui, por exemplo, serve para quê? É um multiusos. Serve para aquilo que nós quisermos. Pode servir em casa quando chegamos para despejar os bolsos, por exemplo. Tem esta característica, ele é empilhável e a cortiça, de facto, como é um material bastante flexível, não precisamos de fazer grande coisa, ela simplesmente transforma-se de 2 em 1 e está perfeito. Eu em casa tenho esta peça em 3 sítios. Na entrada da casa, quando nós chegamos e pomos os anéis, os brincos e o relógio, fica tudo aqui. Tenho na casa de banho, com as escovas, a escova do cabelo, e tenho no escritório com as canetas e depois com mensagens ou fotografias de amigos, daquelas instantâneas, e vou colocando aqui, às vezes, coisas tão simples quanto não sejas tão estressada, não te esqueças de sorrir, e eu ponho aqui. Não é que eu preciso muito, mas às vezes o trabalho e muita coisa para fazer faz com que a gente se esqueça, não é? E é importante. Mas tem um detalhe curioso este produto. Ele chama-se Cafo, que quer dizer café em Esperanto. Na origem do desenho da peça, os designers, o objetivo desta peça era, quando nós temos, por exemplo, convidados em casa e perguntamos: queres café? Qual é a intensidade que queres? Agora temos imensas variações. A ideia era nós termos aqui as cápsulas avulso e depois aqui pendurar as cápsulas quase como se fossem cogumelos e ficava uma torre colorida de cores. Só que, entretanto, como a Dedal está cada vez mais defensora acérrima da redução da pegada ecológica, sentimos que não fazia muito sentido estar a impulsionar um consumo que vai contra os nossos valores de ecologia. E por isso mantivemos o nome, porque há uma história por trás e não deixa de ser curiosa, mas efetivamente agora usamos o produto para outras coisas. Espetacular. Os vossos produtos, se alguém quiser alguma peça assim personalizada, vocês o fazem? Claro. Sim, como? Há certas condições para isso? Sim, nós fazemos edições personalizadas, normalmente não exigimos muito ao nosso cliente, fazemos a mesma exigência que os nossos fornecedores fazem. Se o nosso fornecedor diz para essa produção tem que ser no mínimo 70 peças ou 200, é isso que nós pedimos ao nosso cliente também. Mas é possível personalizar praticamente tudo, portanto, desde na cortiça é mais fácil, porque podemos fazer gravações a laser e fica bastante interessante poder fazer aqui um padrão, por exemplo, ou um baixo relevo. Depois depende muito do objetivo, não é? Por exemplo, tivemos agora há pouco tempo a fazer uma campanha com, não sei se posso dizer marcas, portanto vou generalizar, com uma marca de bolachas que efetivamente convidou a Dedal para fazer um giveaway com uma das nossas peças. E estou a fazer assim porque são os nossos copos. Inicialmente a ideia era personalizar, mas depois chegou-se à conclusão que efetivamente já não faria sentido, era excesso de comunicação de marca e, portanto, o resultado é uma campanha que está neste momento a decorrer e que está bonita. Portanto, podem personalizar à vontade, em resumo, podem personalizar à vontade as edições. Nós fazemos sempre uma situação à medida, para não estar nem a cobrar a mais nem a menos, vemos caso a caso, para sermos mais justos. Okay. Também tem aqui uma peça bastante interessante, que é bastante útil nos dias de hoje, não é? Sim. Porque nós temos sempre o telefone, o tablet, a caneta do tablet, por exemplo, para colocar, e isso dá sempre muito jeito. Dá.
Ele chama-se Organize, o nome aí já é mais fácil e mais óbvio, e também parece uma cara sorridente, não é? Nós temos esta preocupação. Este é um trabalho que nasceu da parceria que temos com a Faculdade de Belas Artes de Lisboa, e 2 alunos, o André Domingos e o João Pedro Almeida, desenharam esta peça, que basicamente serve precisamente para isso. Eu coloco aqui as minhas canetas preferidas, porque também não precisamos de mais de 4, vá. Aqui coloco normalmente cartas ou coisas importantes, algumas fotografias, e depois aqui, sempre em silêncio, fica o telefone. Também dá para tablet, por acaso não uso porque não tenho, mas efetivamente para o telemóvel é perfeito. E é uma forma diferente de arrumar as coisas no escritório, e garanto-vos que é material 100% natural, isto é cortiça, 100% biodegradável, portanto feito cá. Não há propriamente nenhuma razão para não consumir. E também de colocar os cabos, não é? Sim. Também dá para colocar os também. cabos. A ideia aqui destas ranhuras, também podemos organizar aquele cabo chato do rato ou outros dispositivos que ainda usemos com fios, sim. Obrigada pela... Qual é o artigo que, diria assim, de todos é o best-seller? O best-seller... não dá... É óbvio. É este, sim. É este... Eu pensei até que pudesse ser os copinhos, porque também, são tão giros e... Mas não. Quer dizer, depende da pergunta. Depois há sempre diferentes formas de responder. Nós temos muitas referências para cada uma destas peças. Se olharmos para a referência mais vendida, é de facto o Nariz Vermelho. Ponto final, para já porque é a nossa edição social mais antiga, e depois porque não apela só à Operação Nariz Vermelho. Todos os que gostam de palhaços em geral também escolhem esta peça. Se olharmos para o produto em si, por exemplo, qual é o produto mais vendido, aí a resposta é o Copos, de facto. Mas pelo total, mas distribuído por 29 referências, portanto aí a referência é sempre esta. Ok, certíssimo. Depende da pergunta. Isto de trabalhar na área do design deve ser bastante desafiante, porque a todo tempo você quer trazer algo que seja bastante útil e prático. Como mencionou você própria, usa estes materiais lá em casa, sim, a fim de ver se conseguimos maximizar a peça para todo tipo de situações e para todo tipo de gostos e clientes, mas depois tem que pensar em coisas novas. E como é que faz para se inspirar, para ter ideias? Porque design é criatividade, não é? Sim. Como é que... Tem uma equipa que ajuda, mas também passa muito por si. Como é que você faz para pensar novas peças? É uma boa pergunta. Eu diria que aquilo que me ajuda a criar é um bocadinho aquilo que me ajuda a viver, num sentido muito prático. Tenho a sorte de poder fazer todos os dias coisas que gosto. Desde caminhadas na natureza durante 1 hora, para me ligar com o meio ambiente e também comigo, porque é muito fácil nós entrarmos um bocadinho naquilo que há pouco estava a sugerir, que é a roda, não é? Quando nós estamos em modo automático, quase como se fôssemos uns ratinhos. Eu lembro-me quando morava em Lisboa, era quase, nem havia propriamente tempo para pensar. Acordava de manhã, já sabia que tinha X tempo para me despachar e depois tinha que ir correr para o trabalho e depois vinha a correr para casa e, portanto, não havia propriamente tempo. Para criar, eu tenho que me permitir ter tempo, mas acima de tudo tempo para ser e para estar, que é engraçado, nós muitas vezes achamos que é temos que ir ao teatro e a um concerto. Claro que sim, eu faço essas coisas na mesma e ouço muita música, leio muito, estudo muito, tenho um hobby que nada tem a ver com estas questões, talvez isso também me ajude muito, mas efetivamente é permitir-me ter tempo para ser eu. Okay. E para estar. E deixa as ideias fluir, então. Sim. Não é aquela pessoa que está sentada no escritório, hoje tem que ter uma ideia, hoje tem e tem montes de rabiscos. Não, assim não funciona. Quando eu ponho a pressão e já aconteceu, não é? Porque uma coisa é o cenário ideal, outra coisa depois é aquilo que acontece, não é? Mas quando eu tenho mesmo que ter alguma ideia, as ideias normalmente não... Só para contrariar, não é? Há uma música brasileira que diz isso, só para contrariar. Exato. E contrariam mesmo. Sim. Muito giro. Quando nós falamos nestes produtos, nós falamos também no facto de irmos buscar um pouco naquilo que é o mais prático hoje em dia, não é? Porque mesmo com a correria do dia-a-dia, quanto mais prático for as peças que nós tivermos em casa, mais fácil é para nós também podermos usufruir delas, sim, não é? E isso também é algo que vos preocupa bastante.
é uma coisa que me preocupa muito e vai ser por causa disso que nós vamos alterar, porque estavam a perguntar a matéria-prima, não é? Nós sempre trabalhámos com faiança e as Caldas de Rainha têm a tradição da faiança, mas a faiança tem uma característica que acaba por ser incompatível com o dia-a-dia das pessoas, bom, de qualquer ser humano nos dias de hoje. Por exemplo, faiança convém que seja lavada à mão, não convém pôr na máquina de lavar. A peça vai continuar a funcionar, mas começa a ficar com as nossas rugas normais, não é? E vai-se notando a passagem do tempo. Nós vamos alterar a matéria-prima para, mantendo o processo produtivo e, obviamente, a nossa responsabilidade e respeito pela nossa missão, mas também pela do consumidor final, porque hoje em dia é expectável que a pessoa possa chegar à máquina de lavar e ponha a sua cerâmica, senão, não é? E isso estamos a mudar, mas foi uma decisão desafiante de tomar porque íamos contra a parte da tradição. Mas, de facto, valorizamos mais o consumidor porque sem ele nós não estávamos cá. Não é? Sim. E são peças que são bonitas, não só, além de serem práticas, são bonitas e fica bem em qualquer design em casa, não é? E são coisas que nos fazem muita falta. Pela versatilidade e também pelos tons que são utilizados, não é? Porque vocês utilizam muita cortiça, mas também já introduziram 2 cores novas, não é? E fazem intenções de introduzir outras cores, porque, por exemplo, nós ali naquele vídeo, nós vimos essa peça do nariz vermelho, não é? Em vários tons. Sim, nós temos eu digo só, nós temos 15 cores, vamos lançar mais 2, portanto vamos ficar com 17 cores e depois ainda temos várias edições em cada peça. Por exemplo, eu aqui só trouxe as lisas, porque provavelmente são as que vão ficar, mas nós também temos um conjunto com 4 copinhos que tem degradê. Portanto, a ideia original, a minha teimosia sempre foi essa, porque para mim uma casa feliz é uma casa com cor. Não é só o valor que o produto tem, é também a cor. Exatamente. Para mim é fundamental. Mas depois vem uma parte do curso de gestão que diz que nós temos que nos focar e, de facto, a ideia agora nos próximos tempos vai ser reduzir o estoque disponível para venda direta ao consumidor final. Porquê? Porque imaginem o que é fazer a logística de tantas cores e tantas peças, é de facto desafiante, mas não é impossível e foi por isso que nós conseguimos fazê-lo. Felizmente a tecnologia, e voltando agora aí à conjugação dos 2 mundos, vamos poder fazer depois, quando tivermos o site, vamos fazer umas alterações ao site, vamos permitir às pessoas poderem fazer pré-encomenda. E aí vamos manter as cores todas, com uma diferença de que a pessoa consegue perceber que uma marca do nosso tamanho, para lhe poder vender, por exemplo, esta peça, imaginando um verde, vai ter que produzir 150 ou 300 peças daquela cor, mas vamos manter sempre a cor, é fundamental. E quais são as cores que são mais solicitadas pelas pessoas? As cores que são mais solicitadas, curiosamente, são as nossas primeiras. Nós, quando lançámos 5, branco, preto, vermelho, azul, um azul forte tipo Évora e um amarelo mostarda. E são o amarelo mostarda e o azul os primeiros. Nós podemos lançar todas as cores, são os primeiros que são os mais vendidos. Engraçado, eu pensaria que fossem as cores mais neutras, né? Porque, sei lá, podem ser usados para tanto escritórios, gabinetes, como lá na sala, mas afinal é... Não. Porque o amarelo e o azul dentro de uma casa traz muita alegria, muita Sim. tranquilidade. Sim. Por exemplo, eu no verão uso mais tons amarelos na minha sala, no inverno uso tons mais azuis. Vários tons de azul. Por isso é que o nosso estúdio é azul e amarelo. Agora já estou a perceber. Tu é que estás a mandar nisto tudo. Não estou nada. Isto é, quer dizer, está tudo pelo teu nome. Ninguém perguntou alguma opinião de cores. Mas pronto, eu também aprovo. Sim, mas as cores são importantes, não é? São importantes e também nós precisamos de ter a noção que a gente precisa ter as peças, mas precisamos de gostar de ter as peças. Sim. Não é? E isso é muito importante, porque nós às vezes pensamos, ok, agora tenho que reduzir a minha pegada ecológica, tem que ser assim, então tenho que manter só ali com aquelas cores porque não posso. Não, nós podemos aplicar a cor faz parte de nós. Aliás, nós não nos vestimos todos numa só cor. Às vezes num vestido, pronto, ou numa peça, ou por exemplo, num par de sapatos, por norma tem uma cor, não é? Agora, às vezes já vi aqui uns da Cláudia, que são lindíssimos, tem uma cor numa metade e outra metade noutra. Lindos, 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 mas por norma tem, as cores únicas também são importantes, mas quando nós conseguimos variar as cores e temos várias cores na nossa casa, isso também nos transmite tranquilidade e acaba por refletir um pouco aquilo que nós somos. Sim. Não é?
E põe-nos a sorrir logo de manhã, às vezes, não é? Eu acredito que são esses pequenos detalhes, não é? Que a Dedal pensa, como é que nós podemos pôr mais um sorriso na cara das pessoas? Porque a vida já é tão difícil que se nós pudermos de alguma forma aligerar para trazer sorrisos, lá está, seja um hospital, seja às casas. É esse o meu objetivo, sim, sem dúvida. A Patrícia pode-se considerar uma pessoa que está sempre a pensar no próximo produto, para criar, próxima criação, próxima novidade? Infelizmente, sim. Infelizmente, isso é um bom problema. Não, é um bom problema se nós tivermos já uma equipa grande, não é? Quando sou só eu, ou já tenho, felizmente, ajuda, mas torna-se difícil porque depois é o foco, não é? E o pessoal da gestão está sempre, Patrícia, foco. E sim, é preciso foco e espaço para a criatividade. Sim. Portanto, o desafio é o equilíbrio, como tudo na vida, na verdade, não é? Sim. Sempre. Então, podemos dizer que o seu sonho é poder chegar a um ponto em que só pode criar à vontade e tem alguém para despachar isso tudo. Eu faço uma piada lá no escritório que é, eu criei a empresa para fazer aquilo que gostava, mas regra geral, durante o dia, eu faço as tarefas que não posso delegar, e essas são aquelas que eu não gosto tanto, e tenho que delegar as que gosto mais de fazer. Portanto, normalmente é a Sofia que se diverte mais na empresa. Mas também é como aquela situação, é só esta faço passar, é só esta faço passar. Exato. Depois trocamos novamente. Tal e qual. Espetacular. Mas então podemos ver que temos aqui artigos espetaculares hoje, mas daqui a uns anos, ou talvez um aninho ou dois, podemos ter já novas levas, sim, e é uma questão de ficarem atentos. Sim. Também vai consoante a estação do ano, também é um pouco por aí ou não? Tentámos fazer isso no início, agora deixámos de fazer mais por causa deste respeito ao valor do impacto, porque ao fazer isso, ou seja, ao termos uma edição por estação, iríamos entrar, eu sei que a escala é diferente, mas eu penso nisto desta forma, que íamos começar a ter o mesmo impacto nocivo que, por exemplo, as marcas de roupa, para não estar a citar nomes, não é? Que lançam não sei quantas coleções num ano, que faz com que a pessoa sinta uma necessidade extrema de consumir várias roupas e depois estamos a gerar lixo porque as pessoas já nem usam, o tempo de vida das coisas já nem é assim muito grande, está só consumir por consumir. E então nós agora optámos por fazer diferente, mas sim, vamos lançar sempre, nós normalmente lançamos sempre em setembro, que é quando é a feira de Paris, a Maison et Objet, mas tentamos sempre ter uma novidade também para a pessoa, obviamente, querer ir ao nosso site e ver. E agora vamos trabalhar com animais de estimação. Espetacular, maravilha. Sim. Portanto, quem estiver lá em casa e quiser conhecer mais da Dedal, como é que podem fazer? Onde é que vos podem encontrar? Além do canal do YouTube, que já mencionou. Neste momento é www.dedal.pt. Peço imensa desculpa a todos os falantes de língua portuguesa, porque de facto até à semana passada o site estava em português, mas estava com um tradutor automático, portanto acreditem, é melhor com inglês. E depois podem seguir-nos também no Instagram, é Dedal.pt, ou no Twitter também, Dedal.pt, ou no Facebook, que é só Dedal. Ok, maravilha. Se for quantidades grandes que o cliente precise, com quanto tempo de antecedência é que convém fazer uma encomenda? Nós, dependendo das referências e das cores envolvidas, vai entre os 4 semanas e as 12 semanas. Já tivemos prazos de entrega bastante maiores no início da pandemia, mas agora já conseguimos regularizar a situação e já estamos máximo 3 meses. Ok, certíssimo, maravilha. Portanto, é um projeto super interessante, não é? Algo diferente que vocês, se calhar, pensavam, mas temos isso aqui em Portugal. É por isso mesmo que você está aqui a assistir ao Manhãs de TV. Uma convidada espetacular com um projeto fantástico. Patrícia, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Gostamos muito de conhecer o seu projeto. E quem sabe, quando tiver umas novidades, volta aqui novamente, que é para fazer assim uma publicidadezinha. Claro que sim. Okay? Eu é que agradeço a todos mesmo. Obrigado, foi um prazer. Obrigada, Patrícia. E o que é que tu achaste? Eu achei fantástico. Nós podemos ter peças que não têm tanta pegada ecológica e que, acima de tudo, são extremamente versáteis. Porque, principalmente, hoje em dia, nós precisamos de coisas muito práticas. Sabes que eu fiz esta peça que está aqui na minha mão. Esta caneca do Manhãs da TV. O design também foste tu. Eu pintei à mão. Que lindo. Muito talento. Mas é que ficou espetacular. Os meus dedos é muito talento nesta mão. Mas é muito importante nós sermos também práticos. Principalmente no nosso dia-a-dia, principalmente quando temos muito pouco tempo para fazer as nossas coisas durante o dia, antes de ir para o trabalho, mesmo quando chegamos, é sempre importante, e a versatilidade é uma coisa que temos neste projeto do Dedal e que é muito bom.
Sim. Peças fantásticas, coisas. A gente traz sempre coisas assim, maravilhosas, só para si. Já sabe que esta entrevista estará disponível no YouTube para você rever e partilhar. Nós agora vamos ter que nos despedir, não é verdade? Estamos quase a terminar o nosso programa, mas já sabe, siga-nos nas redes sociais, estamos sempre a colocar os nossos próximos convidados e no próximo programa Manhãs TV você não vai querer perder. Quem será o próximo convidado? O que é que nós vamos falar? Tem que ficar atento. Exatamente, e na Curiacos também, na Curiacos TV também passa no dia anterior quem é o convidado que vai ter. Portanto, hoje você já sabe quem é que vai estar amanhã, portanto, é fantástico. Portanto, nós realmente agradecemos a todos vocês que nos estiveram connosco. De segunda à sexta-feira estamos sempre consigo por 1 hora para trazer o melhor da tradição, cultura portuguesa e projetos e pessoas fantásticas. Exatamente. Nos despedimos por aqui. Nos despedimos. Um resto de um bom dia, um almoço à maneirinha. Esperamos por si no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.